O pessoal da Secretaria de Cultura está fazendo esse trabalho de divulgação do patrimônio nosso material, né, religioso. Aqui tem essas partes que estão chovendo. E a gente colabora, né, que acredita no trabalho da rapaziada, faz graciosamente, né, porque vale a pena. E a gente está levando informações, porque uma coisa interessante é a questão cultural, histórica e do turismo, né, porque o turismo ele vai funcionar também a partir do momento que as pessoas tenham informações e falem para outras, e as pessoas venham visitar, venham conhecer. Bom, aqui nós estamos, o primeiro ponto do trabalho, que é a igreja de São José da Boa Morte. Quero agradecer também a presença do pessoal de Tanguá, pessoas que vieram de outros municípios. Rio Bonito. Rio Bonito, Tanguá, Rio das Ostras. Rio de Janeiro. Rio das Ostras. Rio das Ostras, pertinho, né? Então aqui é fissurado caminhar. Essa igreja é a igreja de São José da Boa Morte. Para nós hoje, né, no mundo atual, é um negócio meio estranho, né, falar de Boa Morte. As pessoas fogem da morte, as pessoas têm uma relação não muito amigável, não muito próxima da morte. Mas no período colonial, a morte é uma realidade muito mais presente e muito mais cotidiana do que a gente possa pensar, e a relação das pessoas com a morte era bem outra. Houve um trabalho uma vez aqui na cidade, né, que colocou que esse lugar aqui era uma boa morte porque as pessoas viriam para cá morrer. Eu estava até conversando com um companheiro aqui, questão de febres e tal, que febres aqui era uma coisa normal, porque uma região extremamente alagada, né, malarígena, ainda lá na Bonanza, lá para dentro, ainda alaga até hoje igualzinho. Mas não é exatamente isso, né? Morrer bem é uma tradição, é um ideal colonial. Morrer bem. As pessoas se preparavam para morrer. Elas se preparavam para morrer, fazendo quando tinham posses, fazendo seu testamento, deixando um testamento. Nesse testamento é uma verdadeira peça. Ele tem um certo padrão, mas ele é uma verdadeira peça para a pessoa salvar a alma. Ele diz que é católico, ele diz no que ele acredita na Santíssima Trindade, eu acredito em Jesus, eu acredito nos santos, fala um monte de coisas. E ele vai fazer um monte de concessões no testamento. Todo mundo sabe o que é um testamento. Deixa tanto para fulano, tanto para ciclano, liberta tantos escravos, reconhece filhos ilegítimos, faz toda uma listagem de intenções que o testamenteiro depois, o falecido, né, entende, o moribundo entende que serão atendidos, que acha que serão atendidos. Então isso e além de, na hora da morte, hoje a gente fala que houve, do século XIX para cá, uma medicalização da morte. Hoje a gente morre em hospital, a gente não morre mais praticamente em casa, né? E quem nos atende na hora da morte é o médico, a gente chama de medicalização da morte. Esse cargo, essa função de atender a pessoa na morte, passou para o médico, mas era do padre. O padre ia nas casas visitar as pessoas morrendo e se possível, tinha que cumprir as 3 obrigações necessárias para bem morrer também, que era a confissão, a comunhão e a extrema unção. E nos registros de falecimento você encontrava, o cara estava vomitando, o padre, tem vômito, não dá para dar comunhão, ou o cara morreu maluco, estava doido, não tinha mais juízo de nada, então não tinha como fazer confissão. Mas a morte perfeita era aquela morte que quem tinha condição fazia seu testamento e recebia os 3 sacramentos, né, da igreja. E há uma tradição religiosa que fundamenta isso, que era o quê? A morte de São José da Boa Morte. A morte de São José, porque na tradição católica, São José foi o homem que teve a morte mais perfeita. Por quê? O mortal, né, que teve a morte mais perfeita, porque ele, quando morreu, ele tinha Maria de um lado da cama dele e Jesus do outro. Então morrer com os sacramentos, morrer acompanhado de Jesus e Maria, era a morte perfeita, era a morte ideal, a boa morte. Se demorava para morrer, quanto mais demorasse para morrer, melhor,
na cama, porque dava tempo de fazer essas coisas todas. Então tem esse ideal. Se você for na Praça 15, naquela igreja de São José da Praça 15, não é? Lá no fundo você dá uma voltinha pelo altar assim, eles prepararam para visitar, você passa por um corredorzinho, tem uma janelinha, você olha, tem uma estatuária de São José da Boa Morte, em tamanho natural. É São José deitado, morrendo, ou morto, morrendo. E de um lado, Nossa Senhora, do outro lado, Jesus, olhando, vendo eles morrerem. E aqui nessa região, né, em 1700, no final do século XVIII, pelas fontes, né, historiador trabalha com fonte primária, com documentação, 1776, se não me engano, vai ter a notícia da existência aqui, por um visitador eclesiástico que anotou, o Monsenhor Pizarro, de uma irmandade de São José da Boa Morte. Uma irmandade, ou seja, um grupo de católicos leigos que cultuavam esse santo e construíram essa capela. Então as coisas se juntam. Você tem uma tradição religiosa, uma expressão de fé de um grupo organizado para isso. Embora o Pizarro fale, olha, nunca vi o compromisso da Irmandade, ou seja, compromisso era o que a gente chamaria hoje de estatuto. Mas, enfim, a Irmandade existia e ele fala, e o povo e a Irmandade de São José da Boa Morte construíram a capela para o enterramento, para os seus ofícios divinos, para o enterramento e tal. Aí essa igreja nos engana, né? Porque essa parte aqui da frente, ela é mais moderna, mais atual do que a parte de trás. As igrejas coloniais, elas começam a ser construídas, na nossa lógica, né, por trás, de trás para frente, digamos assim. Essa parte aqui é o que a gente chama uma estrutura de igreja, né, colonial. Capela Mor, a capela principal. Aqui nós temos o Arco do Cruzeiro. Aqui onde vocês estão é a nave, com altares secundários. As missas eram, né, o padre de costas, então não tem necessidade de você ter um amplo espaço, você tem o altar com o santo, o padre fica de costas e as pessoas ficam por aqui mesmo, ficavam assistindo lá os seus ofícios divinos. Do lado aqui a gente tem a sacristia, lá na frente o batistério e a torre, que tem acesso para a torre. Então, essa parte aqui é a parte mais antiga. Você pode observar que os materiais de construção são diferentes. Os materiais de construção são diferentes. Aqui ela é construída de pedra e cal. A estrutura é de pedra. Essa é a parte que possivelmente foi construída entre 1758 e diante, porque o Pizarro só anota isso em 1790. Ele anota que essa é uma parte bastante... Aliás, 1758 por aí ela era de pau a pique, talvez. Depois ela foi erigida essa parte de pedra e cal. Essa parte aqui, até talvez, esse limite, talvez, ela foi usada como capela muito tempo. Não existia essa parte da frente. Inclusive tem um visitador de 1833, ele fala que a capela não é grande coisa, é apenas um corpo sem cabeça. Ou melhor, uma cabeça sem corpo. Que esse visitador de 1833, Monsenhor Silveira, ele só viu isso aqui. Só viu isso aqui. Se a gente voltasse aqui no século XVIII, a gente ia estranhar, não ia ver essa parte da frente. Então, a gente pedaço aqui, que era um pedaço... por isso que essa Capela Mor, ela tem uma característica de ser tão profunda. Porque aqui ela funcionou como igreja muito tempo. E o Silveira, ele fala, em 1833, isso seria um lugar que daria muito bem para erigir, para colocar em freguesia. Em 1834, não sei se foi por causa dele, sai uma determinação de que essa região de São José da Boa Morte seria elevada ao título de freguesia, ou seja, paróquia. Separada de quê? Separada da antiga paróquia que ela pertencia, que era de Santo Antônio de Sá, ou seja, ela era uma filial da igreja do convento, da igreja da vila de Santo Antônio de Sá, onde hoje está lá as ruínas, né, o convento São Boaventura, tem um Copérnico. Em 1834 ela fica independente, ela se torna em freguesia
E aí há uma política de ampliação dessa igreja para ela ter uma dignidade, que eles falam, dignidade de matriz. Em 1840, que eu alcancei, essas coisas demoravam, há dinheiro, a liberação de verbas do governo provincial, seria o governo do estado. Do governo provincial, liberação de verbas, se montou uma comissão com fazendeiro, comerciante, comandada pelo padre, e pegou esse dinheiro, essa verba provincial, foram 2 verbas pelo menos que eu alcancei, e começou-se a se construir essa parte da frente, que eu não sei quando ficou pronta, mas ela vai funcionar depois como igreja, né? Como matriz da freguesia de São José da Boa Morte. E posteriormente vai integrar o município, essa região vai mudar o nome, em 1910 vai se chamar freguesia do distrito Subaio, o terceiro distrito. Então, essa igreja, ela foi construída por essa irmandade, uma irmandade da elite local. Ela não é uma igreja, por exemplo, de uma irmandade de escravos, é uma irmandade da elite, São José da Boa Morte, porque a comissão é formada por fazendeiros, pessoas que têm mais posse, comerciantes, proprietários de terra. Tem essa parte, então, mais antiga, foi feito o arco, e a parte mais nova. Eu alcancei aqui, parece que ela tinha piso de mármore, aqui na sacristia era coberto com piso francês, de Albânia, no sul da França, na cidade do sul da França. As janelas, elas eram pintadas de dourado, eu cheguei a encontrar um pedaço, todas enfeitadas com motivos, né, dourados, parecia ser uma igreja bem legal. Eu não consegui encontrar, foi numa fonte que relate isso, por enquanto, quem eram os santos que ficavam nos altares secundários dela. E um visitador especifica isso. Quais são? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O cemitério, né? Tem o cemitério atrás e o cemitério ao lado. A partir de 1850, devido aos avanços no estudo de saúde, há uma lei que vai proibir o enterramento dentro de igreja. Era muito comum se enterrar nas igrejas. Por isso que eu falo, a relação das pessoas com a morte era muito próxima. O cara, quando vinha na missa, ele vinha na missa com os vivos, com os mortos e com os santos. Então, era comum. Aqui, certamente, a gente encontraria enterramentos, porque essa parte é do século XVIII, é mais antiga, você tinha enterramentos. Na parte mais para frente, possivelmente não, porque ela já é construída num momento em que já vão haver as proibições desses enterramentos dentro de igreja. Mas isso aí só um estudo arqueológico confirmaria efetivamente. Mas na frente você tinha túmulos, ao lado também, se escavar, com certeza vai encontrar o ossado, e no fundo você ainda tem os vestígios de tumbas, de túmulos lá, daqui dos enterramentos da freguesia. Os registros, vários registros dela, estão em Japuíba, no arquivo de Japuíba, né, da paróquia, como transferidos para lá. E essa igreja aqui, depois ela, por vários motivos, ela ficou aqui abandonada, ela foi se arruinando, as pessoas foram tirando as coisas, né, foram roubando os objetos, pia batismal, sino, enfim, um monte de coisas. E ela vai ficar arruinada já há um tempão. Essa região aqui, a Fazenda São José da Boa Morte, ela foi uma região dos anos 50, 60, 70, até os anos 80, de intensos conflitos pela posse da terra com as pessoas daqui. Ela foi objeto de reforma agrária no governo Figueiredo, ela foi desapropriada, e desde a década de 50 também houve uma desapropriação dela pelo governo João Goulart, mas depois foi, por causa do golpe militar, foi suspenso. E aqui tem uma documentação muito interessante sobre o conflito de terra na região. O pessoal que é de Cachoeira vai associar na época também dos anos 60, com a intervenção na época do Birajara Muniz, que foi prefeito em 62, e há sérios conflitos aqui. Tem uma foto que saiu no jornal de lavradores no alto ali, com aquelas janelas, armados, aguardando a vinda da polícia.
Houve um levante aqui nos anos 80? Não, antes até. Houve um levante de lavradores, 300 lavradores que se levantaram, prenderam o fazendeiro, prenderam o capataz, prenderam todo mundo. E, segundo as fontes, ameaçavam que eles iam fuzilar os fazendeiros na parede da igreja. Paredão na parede da igreja, a polícia entrou aqui várias vezes. Tem um episódio de 85, se prenderam 90 lavradores, levaram para a delegacia em Cachoeira, veio choque da PE. Então aqui foi... Há um trabalho de um rapaz de São Paulo sobre essa região nos anos 50, que ele fala até de, antes do golpe militar, né, intervenções até mesmo de agentes do governo disfarçados, agentes da CIA, tem umas coisas assim. Então essa região aqui foi uma região de intensa luta pela posse da terra, conflito mesmo. Então, no primeiro momento, essa igreja é um monumento religioso, mas depois ela passa a ser também, pelos próprios lavradores daqui, considerada na época, um marco na luta pela posse da terra. Ela era considerada por eles. Eu convivi um pouco com essa realidade, eu não sou tão novinho. Nos anos 80 eu convivi com essa realidade. E hoje ela tem uma outra referência, porque uma referência turística, cultural, patrimonial. As populações daqui, elas já mudaram muito, tem novas pessoas morando. Os antigos, que eram os primeiros que vieram para cá, muitos, né, já se foram, abandonaram, morreram. Então as populações novas daqui de São José, elas inclusive não têm nem muita identidade com essa igreja. Pelo fato também de grande parte das populações hoje serem, né, protestantes, e há um certo... ainda não houve um entendimento por muitos, alguns já têm, de que isso aqui não é mais exclusivamente uma igreja católica objeto de culto, ela é um patrimônio cultural, uma memória da história da própria localidade daqui. Né? Então é isso, gente. Então deixar vocês conhecerem, se vocês observarem lá, vocês vão ver as marcas na sacristia, as marcas da escada e tudo para a torre. Né, vocês podem observar os materiais aqui do lado da sacristia. Vamos aqui.